E aí, você tá bem? No último episódio, nós temos visto que se Deus não existir, nós somos as pessoas mais sortudas do universo. Somos os seres mais sortudos do universo, porque temos tudo o que nós precisamos nesse pedaço de planeta. Nós simplesmente temos olhos que podemos ver por onde andamos. Incrivelmente, os nossos olhos são exatamente virados para o mesmo lugar que os nossos pés também estão. Incrivelmente, temos um nariz para respirar o ar para dentro dos nossos pulmões. Incrivelmente, temos dentes para triturar os alimentos. Incrivelmente, temos uma goela para empurrar esse alimento lá para o esôfago, que vai empurrar isso lá para o estômago, que por fim tirará todos os nutrientes que nós precisamos. Isso vai ser dividido pelo nosso corpo e haverá como fazer uma excreção disso. E que sorte nós temos de ter tudo isso, tudo em um corpo só. Mãos que podem pegar, trabalhar. Somos simplesmente os seres mais sortudos do universo. Ou Deus existe e temos muito mais do que sorte. Temos o amor de um Criador pelas suas criaturas, que embora sejam rebeldes, Ele tem criado um plano para, mesmo sendo nós tão rebeldes, nós pudéssemos viver felizes e felizes para sempre. Felizes para sempre. Mas por fim, tudo que foi criado tem propósito. Chegamos a essa conclusão. E que tudo que tem propósito foi criado. Mas presta bem atenção nessa frase. Tudo que tem propósito foi criado. E tudo que foi criado tem propósito. Então, se alguma coisa não foi criada, essa coisa também não tem propósito. E se essa coisa não tem propósito, essa coisa pode fazer o que bem quiser, o que bem entender. Porque a estrutura de um corpo demonstra claramente que há um propósito pré-estabelecido. Nós não podemos sair por aí, por exemplo, e voar, porque os nossos braços nitidamente não foram criados para isso, não foram feitos para isso. Você pode fazer o teste, mas faça isso perto do chão, não vai tentar voar de um prédio, porque você vai se dar mal. Mas quando nós olhamos a estrutura de algo, simplesmente quando nós vemos as limitações daquilo que ele não pode fazer, nós conseguimos enxergar que ele foi criado para uma outra coisa e para uma coisa específica. E essa coisa específica para o qual isso foi criado, ou para o qual nós, por exemplo, fomos criados, demonstra que nós não fomos criados para outras coisas. O formato dos nossos membros, o formato de alguma coisa, demonstra que aquilo foi criado para exatamente aquele propósito. E se não foi criado, logo não tem propósito algum. Se não tem propósito algum, logo aquilo que não tem propósito pode fazer exatamente aquilo que quiser. Mas não é bem isso que acontece com cada um de nós, né? Quando nós olhamos para o nosso corpo, nós vamos ver limitações. Limitações essas que demonstram claramente que nós temos um propósito pré-estabelecido. E se não tivéssemos um propósito pré-estabelecido, poderíamos fazer absolutamente tudo que nós quiséssemos fazer, inclusive sair voando por aí a hora que nós bem entendermos. Mas incrivelmente, se nós aplicarmos esse princípio de que
aquilo que não foi criado não tem propósito algum pré-estabelecido, se nós aplicarmos isso ao Criador, se nós aplicarmos isso ao próprio Deus, nós vamos ver que isso se encaixa perfeitamente. Porque se Deus não foi criado, ele não tem propósito algum pré-estabelecido. Porque se ele tiver algum propósito pré-estabelecido, quem foi que estabeleceu? E se Deus não tem propósito nenhum pré-estabelecido, logo ele pode fazer o que quiser. E logo ele não tem um formato que indica um propósito, porque apenas coisas criadas têm um formato limitado para tal função, para tal propósito. Mas se Deus não foi criado, logo também ele não tem um propósito. E se Deus não tem um propósito, logo ele pode fazer o que bem quiser. E é exatamente isso que acontece em relação a Deus. Deus ele pode ressuscitar os mortos. Deus ele pode abrir os olhos aos cegos. Deus ele pode se manifestar em várias formas. Deus ele pode atravessar as paredes. Ele pode flutuar. Deus ele pode estar em todo lugar. Deus ele é onipresente, onisciente, onipotente. Deus ele é absolutamente tudo e ele faz tudo o que bem entender. E sim, Deus não tem um propósito. Deus ele pode ter um propósito no sentido de ter o propósito de fazer algo por nós porque ele pensou em fazer, mas não um propósito pré-estabelecido a qual ele tem que cumprir. Deus é o único ser que não tem propósito pré-estabelecido. Logo, ele faz o que bem quiser. Ele faz as coisas segundo o conselho da sua própria vontade. Ele pergunta para a sua própria vontade: e aí, o que eu vou fazer? E a vontade responde: é você que manda, chefe. Ele faz o que bem quiser. Mas esse Deus, ele é um Deus amoroso, perfeito, bondoso, misericordioso. Logo, ele age de uma forma que essa essência dele não pode ser negada. Não é uma questão de que Deus é obrigado a fazer alguma coisa, mas se ele é alguma coisa, se ele realmente é quem diz ser, então as suas ações vão condizer com aquilo que ele é. Porque aquilo que nós somos, nós fazemos. E aquilo que nós fazemos, nós temos. Se nós somos, por exemplo, mentirosos, nós vamos fazer mentiras, nós vamos mentir. As nossas ações vão mostrar claramente que aquilo que somos. E aquilo que nós fazemos vai determinar aquilo que nós temos. Então, quando Deus, não tendo propósito, age de acordo com a sua vontade, agindo em amor, agindo em bondade, em extrema perfeição, ele simplesmente deixa fluir a sua essência, para que isso possa nos fazer bem, porque ele determinou e ele é assim. Então, incrivelmente, sabemos que tudo que é criado tem propósito. E tudo que tem propósito foi criado. E se não foi criado, não tem propósito. Logo, faz tudo o que bem quiser. Mas lembre-se, isso não se aplica a mim e a você, porque nós fomos, sim, criados. Mas se aplica ao Todo-Poderoso Criador, porque ele não foi criado. Então, é uma boa, né?